Mais de 3 dias depois das fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo, pelo menos 300 mil imóveis continuam sem energia elétrica na região metropolitana. A previsão da concessionária Enel, responsável pelo serviço, é de que a situação só seja totalmente normalizada hoje à noite. Ontem, o Ministério Público de São Paulo decidiu abrir uma investigação para apurar se houve omissão da empresa no atendimento aos clientes. E a Secretaria Nacional do Consumidor deu 24 horas para que a companhia explique a demora no restabelecimento da energia. Enquanto isso, moradores e comerciantes continuam contabilizando os muitos prejuízos causados pela falta de luz. Não param de chegar mensagens exatamente sobre esse assunto. Gente que perdeu geladeira no restabelecimento da energia, além de todos os prejuízos contabilizados nos últimos dias todos, né, com alimentos completamente perdidos, gente que depende de energia para manter tratamentos de saúde, dependem de respiradores, enfim, muito, muito difícil a situação das pessoas. Tem gente aqui escrevendo ainda sem energia até agora. Ligo na Enel, cada atendente fala uma coisa e nada se resolve. Já passei de 80 horas, diz aqui nosso ouvinte Cláudia, que acabou de escrever para cá. A Elaine Freires tem acompanhado essa angústia dos consumidores bem de pertinho e nos traz as informações. Bom dia, Elaine. Bom dia, Sheila. O vendaval que atingiu São Paulo e região metropolitana foi muito severo, né? Ainda há vários prejuízos na rede de distribuição de energia. Pelos problemas, ainda 29 escolas estaduais tiveram aulas suspensas nesta segunda-feira em todo o estado. Na capital, por conta dos problemas também, 12 escolas municipais não abriram. A gente está aguardando a situação para observar como é que vai ser a retomada das aulas no dia de hoje. Na Grande São Paulo também, em Cotia, ainda todas as escolas estão fechadas por causa do problema de energia. Em São Caetano do Sul, Taboão da Serra, Itapevi, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra também várias reclamações, várias escolas também de portas fechadas. O nosso ouvinte Getúlio Garcia está sem energia elétrica em casa desde sexta-feira, às 4 da tarde. Ele mora no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, e conta os transtornos que tem passado com a família. Tenho 2 filhos, 2 crianças pequenas, estamos tomando banho no balde, perdemos tudo que tinha na geladeira, não estamos podendo comprar carne, tem que comprar um pouquinho para poder comer. As crianças não têm o que fazer e não conseguem contato com a Enel, né? Não consegue, não sabe quando vai voltar. Estamos, assim, com vontade de chorar, porque fica impotente, não tem o que fazer, né? Um último balanço da Prefeitura de São Paulo indica que 213 quedas de árvores ocorreram na cidade de São Paulo em relação à tempestade da última sexta-feira. Ainda de acordo com a Prefeitura, 125 árvores caídas precisaram ser desenergizadas para que as equipes pudessem fazer o trabalho de remoção. Das 7 pessoas que morreram em decorrência das fortes chuvas, ao menos 4 foram atingidas pela quedas de árvores. Segundo ainda um balanço que a gente observa, a Companhia de Abastecimento do Estado de São Paulo, a Sabesp, foi muito prejudicada também. Por causa da ausência de energia, foi paralisada a instalação ali de várias estações elevatórias da empresa. O problema afetou ainda o nível de reservatórios e, consequentemente, o abastecimento de água em diversas regiões. É o caso do nosso ouvinte, que é morador de Cotia, na Grande São Paulo, Maurício Correia. Ele está sem energia e sem água até agora. Estou pedindo socorro aqui, já estamos há mais de 72 horas sem luz, sem água. Você liga para a Enel, ela mente para a gente dizendo que tem programação do serviço de religação. É um desrespeito para o consumidor. O retorno da energia só deve ocorrer hoje totalmente em São Paulo, de acordo com a previsão da Enel, à noite, hoje à noite, terça-feira. A Sabesp informou para a gente que continua trabalhando de forma emergencial para abastecimento dos locais desde sábado e que em alguns pontos mais críticos até o uso de caminhões-tanque também tem sido utilizado. O retorno da água aos imóveis também acontece de forma gradual. Obrigada, Elaine. Seguimos repassando aqui as mensagens dos nossos ouvintes para a nossa central de atendimento ao ouvinte. Esse trabalho tocado pela Elaine Freires, acompanhando caso a caso aqui dos nossos ouvintes. Bom, ainda nessa segunda-feira, representantes da Enel e da Agência Nacional de Energia Elétrica se reuniram com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. E mais uma vez a companhia voltou a justificar, ou mais uma vez a companhia disse que o temporal na região metropolitana foi
inédito. Lucas Belotti. A expectativa da Enel é de que essa normalização do serviço seja realizada ainda hoje para essas 300 mil pessoas, 300 mil residências que seguem sem fornecimento de energia elétrica em São Paulo e na região metropolitana. Como você disse, ontem uma reunião importante com a presença do governador de São Paulo, do estado, o Tarcísio de Freitas, prefeito Ricardo Nunes e representantes das concessionárias. Além disso, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, o Sandoval Feitosa, também participou desse encontro, que terminou sem anúncios práticos para a população, mas com algumas discussões importantes sobre medidas que poderão ser tomadas a partir de agora para evitar que eventos desse porte e dessa gravidade voltem a acontecer. Além de normalizar o sistema, essas distribuidoras agora deverão estruturar planos de contingência exatamente para esses eventos futuros. Tarcísio de Freitas prometeu trabalhar junto com as prefeituras para elaborar um plano conjunto de manejo das árvores, algo que ele ressaltou como muito importante para evitar casos como esse. Segundo o governador aqui do estado de São Paulo, a ideia é reunir alguns bons exemplos de outros lugares do Brasil e do mundo e enviar um projeto sobre esse tema específico para a Assembleia Legislativa do estado. O grande vilão desse episódio foi a questão arbórea, foi a questão da quantidade de árvores que, por falta de manejo adequado, acabaram caindo sobre a rede. Então, a gente precisa de um plano conjunto de manuseio arbóreo. Vamos pegar o benchmark de alguns estados que aprovaram legislação que ajudam, o Paraná é um caso, que ajuda, por exemplo, os prefeitos nesse manejo arbóreo. Então, o plano de manejo arbóreo é uma solução, talvez, das mais baratas, né, é efetiva e é uma coisa que a gente pode fazer imediatamente. Então, nós vamos estudar também a possibilidade de mandar um projeto de lei para a Assembleia, para facilitar o esforço das prefeituras, para fazer esse manejo arbóreo, para adequar essas árvores, para que a gente não tenha interrupção de serviço, não tenha realmente a repetição daquilo que ocorreu. Bom, ainda nessa discussão para tentar evitar novos casos como esse futuramente, o enterramento da fiação elétrica também é colocado por especialistas como uma das soluções para poder evitar essa perda de energia em massa nas grandes cidades. No entanto, os projetos aqui em São Paulo não estão avançando. Por exemplo, só 7% dos fios hoje na capital estão debaixo da terra. O alto custo desse tipo de projeto é apontado como uma das principais dificuldades. Outro entrave, no caso, é a falta de uma legislação nacional sobre esse caso. O prefeito de São Paulo, aqui, Ricardo Nunes, que participou da reunião, diz que a cidade tem uma lei que obriga essa mudança, mas a justiça tem bloqueado a execução do trabalho. As próprias concessionárias ingressaram com uma ação judicial e eles conseguiram derrubar na justiça essa obrigatoriedade. Diz a justiça que eles são regulados pelo Serviço Federal e que não caberia às concessionárias atender uma legislação municipal. Se não tivesse essa decisão judicial, com certeza a gente já estaria avançando nessa questão, porque a gente tem aqui uma lei municipal. Bom, o Ricardo Nunes ontem, nessa entrevista coletiva, provocou bastante polêmica ao propor o aterramento de fios financiado por uma contribuição voluntária dos bairros de São Paulo. Explica pra gente como funcionaria isso, Lucas. Primeiro ele fala em taxa voluntária, né? Depois ele é corrigido ali por alguns assessores do momento da fala e vem tratar de contribuição voluntária. Inclusive, o prefeito utilizou as redes sociais depois. Ele é corrigido porque usou a palavra taxa. Isso, ele fala taxa voluntária. Contribuição. Contribuição. E ele esquece. Vamos botar a cara na conversa? Bom dia, Calinha. Bom dia, Legali, Sheila, Lucas. E aí, gente? Bom dia, Antônio Fagundes. Que ontem nos proporcionou, né? Momento único, hein? Momento único. Depois lá. a gente fala sobre isso. Por falar em fio, né? Vai. O prefeito, em o primeiro momento, ele esquece ali, ele fala, tem um nome. Nosso, falar em enterramento de Por fio. falar em só no nosso. Falar em tomar no... Vamos lá. O que é isso? Vamos manter aqui. O prefeito, ele esquece o nome, ele ainda cita assim, tem um nome específico para isso, aí ele se perde, taxa voluntária. Aí vem um assessor no ouvido dele, aí ele, não, desculpa, contribuição voluntária. E ele tenta corrigir, depois utilizou as redes sociais também para tentar se explicar que seria realmente um dinheiro que seria utilizado para custear esse trabalho da prefeitura. A gestão municipal promete que a empresa que tentar ali ajudar no enterramento dos fios só vai precisar arcar com metade dos custos, já que a prefeitura vai arcar com essa outra metade. E aí essa ideia do prefeito dessa
vamos usar as palavras dele, contribuição voluntária por parte da população. Depois nas redes sociais ele se explicou dizendo que esse valor seria retirado de uma taxa que já está na conta de luz que a população paga, então isso não seria cobrado de forma à parte, e além disso seria algo que, como o nome já indica, não seria obrigatório por parte do contribuinte, enfim, que não teria que arcar com isso, e depois utilizou as redes sociais para dizer, calma, então isso já está sendo cobrado de você, é uma taxa que está na conta de luz, a única mudança da prefeitura seria retirar esse dinheiro que é utilizado para iluminação pública em outros cantos, para ser redirecionado em um primeiro momento para esse enterramento de fios. Prefeito que conta também com algumas empresas para ajudar. Ele promete, repito, que a prefeitura vai arcar com metade desse serviço que ele considera como prioridade no processo de reconstrução aí para evitar novas tragédias, né? A gente trouxe o governador falando sobre a questão arbórea da cidade e o prefeito tratando sobre esse soterramento de fios. São duas das grandes propostas que saíram dessa reunião que a gente está discutindo. O Lucas, o prefeito mais confundiu do que explicou. Porque esse negócio, não, o dinheiro já existe, a prefeitura vai fazer, coisa e tal. Ele não disse nada disso na coletiva. O que ele falou, olha aqui, ipsis literis, foi o seguinte. Pega um quarteirão qualquer e fala, eu tenho essa opção. Você deseja aderir? Se houver uma grande maioria, uma parte a prefeitura entra, uma parte o munícipe entra. Então ele está sendo muito claro. Vai lá de quarteirão em quarteirão, de microbairro em microbairro e pergunta, vocês desejam aderir? Aí os moradores fariam lá uma assembleia, havendo uma maioria, essa contribuição seria entregue à prefeitura, que entraria com parte da verba e enterraria os fios. Tá, muito bem. À primeira vista parece uma ideia razoável. Ora, haverá uma contribuição voluntária, se eles querem contribuir, por que não? Ah, é? Vamos ver se todos os projetos públicos da cidade e do estado tivessem esse tipo de estratégia de adesão voluntária por parte de moradores, como seria a nossa vida? Segurança pública, por exemplo. A gente tem um problema de segurança pública. Imagine se a Secretaria de Segurança Pública vai lá batendo de bairro em bairro e fala, olha, a gente tem um programa aqui que se vocês pagarem um pouquinho mais de imposto, a gente vai colocar os melhores, mais equipados policiais em esquema de rodízio para que o seu bairro esteja completamente seguro, basta vocês colaborarem um pouquinho mais. Vocês aí que têm condições. Aí os moradores dos bairros ricos falam, pô, é um bom negócio, né? A gente talvez não precise mais pagar segurança privada, a gente paga direto para o governo do estado e pronto, ele vai dar uma atenção maior aqui para o nosso bairro. Aí eles fazem isso, pagam. E o bairro que não tem condição? Porque se o policial está no bairro rico, ele necessariamente não estará no bairro pobre. A gente já tem um déficit de policiais e de equipamento em relação ao equipamento do crime organizado. Se você vai priorizar uma área, necessariamente você vai descobrir o cobertor lá do outro canto, que vai ser aquele bairro que não tem condição de colaborar. Ou seja, cria-se um programa que aumenta ainda mais esse vão gigantesco entre o mais pobre e o mais rico, melhorando a vida do mais rico e piorando necessariamente a vida do mais pobre. Olha a ideia que o nosso prefeito, imagino eu, no desespero, porque não sabe mais o que dizer, não sabe mais o que explicar para o morador. Olha a ideia que o prefeito teve a coragem de apresentar na frente do microfone aos cidadãos de São Paulo. E percebeu, né, que falou bobagem. Tanto é que minutos depois foi lá e disse, não era bem isso, mas era. Era bem isso, né? Veja como os nossos administradores estão perdidinhos, Sheila, tentando colocar a responsabilidade no ombro do morador para que ele financie um programa público que deveria ser de responsabilidade da prefeitura e da concessionária, né? Que ganha bastante dinheiro para administrar esse serviço e demitiu 8 mil pessoas nos últimos 5 anos. É caro? É caro. Algo em torno de 20 bilhões de reais seria necessário para um programa decente de enterramento de fios em São Paulo. A prefeitura nunca teve tanto dinheiro em caixa, são 36 bilhões de reais. Obviamente há outras prioridades, mas seria possível você fazer um programa, pelo menos inicial, sem que você beneficiasse os bairros ricos em detrimento dos bairros pobres que não teriam condição de pagar. É desesperador. A gente vê a ideia que sai da cabeça do administrador brasileiro. Não estou me referindo somente a Ricardo Nunes, mas foi ele que personificou essa característica do administrador brasileiro ontem. Obrigado, Luquinha. Valeu, gente. Fico imaginando o coordenador de campanha, né? Porque o prefeito vai tentar se reeleger em São Paulo. No momento em que ele soltou isso, meu
Deus, não, e agora? Pois é. Taxa. Taxa não, pelo amor de Deus, é Isso. isso. Agora, também machuca a gente ouvir que essa concessionária entrou na justiça e outras também, para não ter que arcar com esse programa Exato. de enterramento de fios, porque isso estava lá no momento da concessão, né? Quando a empresa se colocou à disposição, né, do Estado para fazer esse serviço, né, no momento ali de privatização. Antes foi a Eletropaulo, depois foi a Enel, enfim, ela comprou uma empresa que já estava privatizada, mas ela sabia que ela teria essa responsabilidade. É entrar na justiça e dizer, olha, e também, né, porque é um detalhe do detalhe. A prefeitura não tem, a atribuição da prefeitura não é traçar regras sobre isso, sobre quem deve enterrar os fios. Então, não vou fazer. Tá no contrato, mas eu não vou fazer porque eu acho que não é da competência da prefeitura dizer o que eu devo ou não fazer nesse sentido. É triste. Tem ouvinte perguntando, então quer dizer que essa empresa concessionária fica só com os lucros? Basicamente, é o que a gente está vendo. É que ela prioriza o lucro acima de tudo. A gente está vendo que acontece mesmo, né? Porque os vizinhos da Sheila... Desculpa, Sheila, não ouvi. Chegou a luz na sua casa? 78 horas depois chegou. 78 horas depois. Eu A tava água te acompanhando demorou um no pouco Instagram. mais. A cara da Sheila. Não, já era de desolação, que eu acho que é a cara de muitos ouvintes, né? Quando você já perde a paciência, você não tem mais graça esse negócio, entendeu? Você já perdeu completamente a paciência, perdeu as alternativas que você tinha e tal. É muito duro, gente. E sabe o que eu tava prestando atenção? Ontem o presidente da Enel, Nicola Contunio, acho que é assim que se fala, disse que não é o caso de pedir desculpas à população, porque se tratava de um evento extremo, então não era o caso de pedir desculpas à população. Para além da arrogância, né? Clara arrogância, a incompetência da empresa no gerenciamento da crise. Eu não canso aqui de repetir, porque as mensagens são muitas, dos ouvintes falando sobre a ausência de um contato eficiente com a Enel. As pessoas não conseguem, eles encerraram o serviço de SMS, o WhatsApp não é mais um canal para você fazer esse tipo de protocolo para pedir o restabelecimento da energia. Você tem o portal, tem o aplicativo, você faz lá o protocolo e não tem resposta nenhuma. Quando consegue acessar, estava dando pau ontem, os ouvintes reclamam demais disso. Então, para além do fato de a gente não acompanhar investimentos no enterramento de fios, de não pedir desculpas à população numa situação como essa, de continuar acreditando a eventos adversos, extremos, a gente tem mais essa, de uma companhia que não está nem aí para os seus consumidores. Não está nem aí. Porque tivesse, teria mais canais de comunicação, teria mais possibilidade de ouvir os seus clientes e dar uma resposta mais efetiva, uma previsão um pouco mais clara, explicar, se comunicar. Isso a Enel não soube fazer no gerenciamento dessa crise. Lamento muito que o presidente da empresa venha a público para dizer que não deve desculpas à população, porque se trata de um evento extremo. E aí ontem, o Fábio França, durante o Band News no meio do dia, fez um levantamento de quantas vezes a Enel, desde 2018, falou aqui em eventos extremos, eventos extraordinários. Não houve um único ano, de lá para cá, em que a Enel não tenha usado esse termo para explicar ou justificar uma queda de energia para milhares de consumidores. Ah, mas se tratou de um evento extremo, se tratou de um evento extraordinário. Todo ano tem um evento extraordinário e a empresa vai fazer o quê diante disso? Que tipo de investimento ou planejamento a empresa tem para o próximo evento extraordinário? Porque sim, ele vai existir, ele vai acontecer. Muito bem. Falando sobre as árvores, muita gente que não conhece São Paulo pode imaginar que São Paulo é uma terra cinza, inóspita e árida, mas São Paulo, na verdade, é uma cidade muitíssimo arborizada. Né? Muita, obviamente não em bairros menos assistidos, mas o centro expandido de São Paulo tem muitas árvores, muitas. Para o professor titular do Departamento de Botânica da USP, Marcos Buqueridi, a correta conservação e a poda adequada das árvores em São Paulo poderiam evitar o que aconteceu na última sexta-feira. Das 7 mortes registradas no estado, 4 estão diretamente ligadas à queda de troncos e galhos, resultado, segundo ele, do descuido por parte das autoridades. Nós temos um plantel de árvores na cidade de São Paulo que está por volta de 650 mil, então sempre vão cair algumas, né? Não tem jeito de não caírem por essas condições. Mas nós poderíamos podar melhor, nós poderíamos tratar melhor essas árvores e principalmente não deixar que árvores cheguem a uma idade muito avançada. Quando elas chegam à idade muito avançada, começa uma infecção lá embaixo, né, entre o tronco e a raiz, e essa infecção pode se transformar numa infestação, né, por insetos.
De acordo com o especialista, apesar do perigo em áreas com árvores mais antigas, as de maior porte nem sempre representam risco para os moradores. Ele explica que o conhecimento das espécies de cada região é crucial para a prevenção de acidentes. Árvores grandes, elas têm o seu lugar. Dependendo do local, cabe uma árvore grande. Se não tiver fios atrapalhando, se ela estiver numa praça ou num parque, então você pode ter uma árvore grande. O que a gente foi aprendendo é que cada árvore tem o seu lugar. Então tem lugar que só cabem árvores menores, tem lugares que cabem árvores grandes. Então tem que haver sempre um planejamento do que vai se plantar, né? Sem discriminação, pelo menos na minha opinião, de se a árvore é nativa ou se a árvore é exótica. Existem árvores exóticas que são muito interessantes para colocar nas ruas, né? Diria Antônio Fagundes, é poda. A situação é a poda bem feita, né? Porque também, em algumas áreas da cidade, a gente percebe que a árvore fica desequilibrada. Só para passagem de fios, ela é cortada ali de qualquer forma. E isso, obviamente, tira o eixo de equilíbrio, né, da árvore. Bom, esse exemplo para o manejo das árvores, citado pelo governador Tarcísio de Freitas, vem do Paraná. E quem vai explicar para a gente do que se trata exatamente, de onde surgiu essa ideia, é o Ângelo Sfaier. Bom dia, Ângelo. Confesso até que essa fala do governador Tarcísio nos surpreendeu, a ponto da gente tentar entender, né, de que forma o Paraná poderia ser um exemplo nesse caso, até porque o estado sofreu nos últimos anos eventos similares, não de tamanha magnitude, mas também um tal de evento extremo, há não muito tempo atrás, deixou mais de 1 milhão de paranaenses sem energia por mais de 24 horas, em muitos casos por até 72 horas, há não muito tempo, atingindo mais de 250 mil municípios. Mas diante dessa fala do governador, a gente foi buscar na legislação estadual algumas diferenças em relação a como esse tema é tratado no estado de São Paulo, e nós temos aqui no Paraná uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa em 2019, que determina que sejam mantidas limpas e desimpedidas as faixas nos entornos das linhas e redes de energia. Esse texto proíbe o plantio de árvores de grande porte, sejam elas nativas ou exóticas, em uma faixa de 30 metros das redes ou linhas elétricas. Segundo a avaliação dos órgãos técnicos, essa faixa, que é de 15 metros para cada lado, somando então 15 metros dessas redes ou linhas de energia, ela é suficiente para garantir a operação segura e facilitar também o acesso dos profissionais de manutenção. Nessa área é permitido manter vegetação rasteira, utilizar terreno para pastagem ou então para plantio de árvores de, no máximo, 3 metros de altura. A manutenção das áreas de faixa de segurança passou, desde 2019, a ser uma responsabilidade dos proprietários. A legislação, no entanto, autoriza a empresa concessionária, que no caso do Paraná, na maior parte do território estadual, é a Copel, a realizar o serviço ou poda de poda ou supressão da vegetação, se avaliar ser necessário. Inclusive, o texto determina que a concessionária não precisa de autorização ou de anuência do proprietário para fazer esse serviço, esse trabalho. Essa lei foi aprovada em dezembro de 2019, entrou em vigor de forma imediata, deu um prazo de 7 anos para que os paranaenses se adequem aos parâmetros determinados pelo texto, portanto, até o final de 2026 é o prazo para que essas regras sejam seguidas em todo o estado. Em Curitiba, na capital, a poda e o corte de árvores em vias públicas é de responsabilidade do Departamento de Produção Vegetal, e qualquer cidadão pode acionar a prefeitura pela Central 156, pelo telefone, site ou aplicativo, e solicitar esse serviço. O departamento cuida também da remoção de galhos ou árvores inteiras caídas nas ruas em dias de chuva e ventos fortes. Nem todos os casos são considerados emergenciais, se enquadram nesse serviço de emergência árvores que já caíram em vias públicas, que impedem a passagem de pedestres ou veículos, ou que encontram-se pendurados e podem cair em locais onde causem algum bloqueio ou dano, inclusive a rede elétrica. Bom, é curioso, né, que um deputado lá citou São Paulo como exemplo a ser seguido pelo Paraná, e o governador de São Paulo diz que o Paraná é um exemplo a ser seguido por São Paulo, que transforma os dois estados naquele Homem-Aranha do meme, né? Um Homem-Aranha apontando para o outro Homem-Aranha, e a gente fica meio sem saber o que fazer. As soluções radicais que foram adotadas por aí. As árvores estavam começando a provocar problemas de queda de galhos e dos próprios troncos, e aí em Campinas a prefeitura optou por
arrancar todas as árvores. Zorou. Né? A belíssima e super arborizada Campinas virou uma cidade com avenidas desérticas. E na Califórnia há uma discussão sobre se as últimas rigorosíssimas leis ambientais que prevêem o desmatamento também não colaboraram com os últimos incêndios florestais, porque aumentou a quantidade de árvores. Olha só que loucura, né? Como uma lei muito bem intencionada pode ajudar a provocar uma tragédia. Então, não é simples, é um problema complexo, a gente sabe. Agora, tem soluções que de cara a gente já pode descartar, né? Como essa aí de pedir pro morador contribuir para que haja um serviço melhor no bairro dele do que no bairro daquele que não tem condição. Obrigado, viu, Ângelo, pelas informações. Valeu, bom dia. E a gente vai, obviamente, detalhar mais o assunto no horário local, mas e a questão dos prejuízos? O Procon nos disse que o consumidor tem de buscar os seus direitos, que a concessionária, nesse caso, tem a obrigação de ressarcir as pessoas, por exemplo, que perderam todo o conteúdo de uma geladeira. É fácil? Não é. Mas é possível. E é isso que o Procon recomenda. A gente, no horário local, vai detalhar mais o assunto. No Rio de Janeiro, um adolescente ainda é procurado depois da ressaca que atingiu as praias da cidade. E ontem, depois de o mar invadir vários pontos da orla, o dia foi de limpeza. Mário Dias Ferreira, conta pra gente, bom dia. Bom dia, os bombeiros entram em mais uma jornada árdua, difícil, para tentar localizar o Leonardo Tavares da Silva, de 16 anos, morador de Resende, no sul do estado, que veio sem o consentimento da família, que não sabia que ele estava aqui na capital, tampouco na praia de Ipanema, onde se afogou com outros 2 colegas que foram resgatados com vida por bombeiros que utilizaram o helicóptero no último domingo, durante a forte ressaca. E agora a mãe, Alessandra Rufino, faz um desabafo, inclusive com essa empresa que fez a excursão sem autorização dela para que o filho viesse para cá. Está desesperada, sem notícias do filho ainda, acreditando que ele possa ser encontrado o quanto antes. Aí ele veio para a praia sem a minha autorização, com a mulher que fez a excursão, porque ela tinha pelo menos ligado para mim, para perguntar: ô mãe, você autorizou o menino como ele de menor? Aí eu tive que vir lá de Resende para vir para cá, sem saber de nada, conhecer nada, sem apoio da prefeitura que me apoiou, de lá de Resende, para vir para cá. E agora estou preocupada, estou esperando se acha meu filho, tomara que eu acho viva, né, em nome de Jesus, e estou na luta. É um resgate dramático. O aviso de ressaca terminou ontem, no início da noite. O mar ainda está agitado em alguns pontos. Em todo o estado, outros casos de afogamento foram registrados. Um idoso morreu na praia de Cambuinhas, região oceânica de Niterói. Também há registros de Maricá, de Angra dos Reis, trabalhos sendo realizados. E aqui na orla, agora concentrada a situação para tentar encontrar esse menino de 16 anos, Leonardo, que veio de Resende, não sabia nadar com os colegas e, infelizmente, a gente ainda não tem atualizações sobre buscas, né, que recomeçaram com a luz do dia, Megali. Tá bom. Caramba, que situação, hein? Obrigado, Mário. Até já. Guerra no Oriente Médio. Conflito entre Israel e o Hamas completa um mês sem qualquer expectativa de cessar fogo e com o avanço das tropas israelenses sobre a faixa de Gaza. A guerra, que teve início no dia 7 de outubro, quando o grupo extremista invadiu o Estado judaico, matou pelo menos 1.400 pessoas, a maioria jovens que estavam em uma festa rave. Eu tava na parede, comecei a sentir tiro, granada, e aí eu só comecei a rezar. E eu sabia que eu ia morrer. Eu tinha certeza. Certeza. Quase ninguém conseguiu dormir porque teve muitos ataques ontem. Não era tão perto, mas a gente conseguia ouvir e sentir as paredes tremendo. Tá muito difícil, gente. A bomba cai no todos os lados. É uma guerra sem sentido e quem sofre mesmo é a população civil, né? Quem tá sofrendo até agora é o povo. A maioria que morreu até agora foi criança, mulheres, tem famílias inteiras morreram. Eles estão jogando bomba nas casas sem avisar. Não só o Hamas que está sofrendo. Por
formação de um grupo fanático islamista, extremista, que prega destruição e morte de Israel e todos aqueles que forem contra suas ideologias. Agora estamos na segunda fase, depois de bombardamentos aéreos, e isso é algo legítimo do ponto de vista da lei internacional. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartou qualquer possibilidade de suspensão dos ataques. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas. That will not happen. Hoje ninguém consegue, por exemplo, sair com liberdade. O que está acontecendo na faixa de Gaza? Matança. Há uma guerra de versões neste momento. A Jihad Islâmica diz que não disparou nenhum míssil contra Israel. And repeat my call for the immediate and safe release of hostages held in Gaza. O Hamas libertou as primeiras reféns israelenses, citando razões humanitárias e de saúde. Os alimentos, alimentação de comida e água estão realmente acabando. Tem muitos mercados que estão totalmente fechados porque não tem alimentos. Todo o nosso esforço junto ao Egito e junto também a Israel, porque a autorização para passar essa fronteira é negociada, é para garantir que os brasileiros estejam o mais rápido possível nessa lista. Israel, que está aprovando a lista, está priorizando países que estão mais alinhados, né, com ele durante essa guerra. E na América do Sul tem aí algumas críticas. Graças a Deus que a gente temos muita honra de ser brasileiro. Obrigado por tudo que eles fizeram para nós aí. Ao longo dos últimos 30 dias, o confronto, um dos mais violentos entre israelenses e palestinos, já deixou mais de 11 mil mortos, um número que deve certamente aumentar à medida que a incursão por terra de Israel ali a Gaza vai se intensificando. A cidade de Gaza, as tropas ainda não chegaram, mas as tropas já entraram na faixa de Gaza em si, né? Até agora são mais de 9.900 vítimas do lado palestino, sendo 4.800 crianças e 1.400 mortos do lado israelense. Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou a descartar a possibilidade de um cessar-fogo. Para aqueles que não querem seguir o caminho do Hamas, penso que Israel terá, por um tempo indefinido, a responsabilidade global pela segurança. Porque já vimos o que acontece quando não a temos. Quando não temos essa responsabilidade de segurança, o que vemos é a erupção do terror do Hamas, a uma escala que não poderíamos imaginar. Hamas terror on a scale that we couldn't imagine. E hoje, depois da reabertura da fronteira com o Egito, houve uma nova lista de estrangeiros autorizados a sair da faixa de Gaza, mas infelizmente os brasileiros que aguardam com muita angústia e aflição em Rafah e em Khan Yunis ainda não tiveram os nomes incluídos, então a lista de agora traz cidadãos da Alemanha, do Canadá, França, Filipinas, Reino Unido, Romênia, Ucrânia e Moldávia, portanto 100 brasileiros e por enquanto sem uma expectativa de quando os brasileiros poderão sair de lá. De volta ao Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar hoje a proposta da reforma tributária. Se aprovado, o texto seguirá para o plenário, onde precisa dos votos de pelo menos 49 senadores. Se passar, o projeto, que sofreu diversas alterações, deve voltar para a Câmara. A proposta tem como base a criação de um imposto único, o IVA dual, que substituirá 3 tributos federais, um estadual e um municipal. Mas as exceções incluídas no texto preocupam o Ministério da Fazenda, que prevê uma alíquota de quase 30%. Ontem nós falamos sobre isso, 27,5%, uma das maiores do mundo, João Pedro Melo. Bom dia para você. Não? Não, João Pedro. Ops. Mais tarde ele vem trazendo essa informação pra gente. A gente vai falar também, né, de meta fiscal, porque é um tema que voltou à tona aí a toda, depois de toda aquela discussão de arcabouço fiscal, aí aquela tentativa de tranquilizar o mercado, né, de trazer credibilidade, aí vem o presidente da República e diz, não é bem assim. Então a gente vai falar sobre isso também em Brasília um pouco mais tarde, a gente vai falar sobre a lei de garantia e da garantia da ordem no Rio de Janeiro, são assuntos que a gente vai abordar, mas agora eu acho que a gente tem que ir pro futebol. Vamos falar do esporte? Vamos falar de futebol? Não tem jeito, né, gente? Botafogo perdeu, corre o risco de, inclusive, sair da liderança do Campeonato Brasileiro. Que
Retorno, hein? Que semestre esse aqui do Botafogo, que diferença. 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Minha Nossa Senhora. 5, eu tô na dúvida agora, mas enfim, muito mais derrota. É uma campanha tétrica de time rebaixado. Isso, essa aqui. E que diferença, né, para o primeiro semestre. Helder Martins conta os detalhes. Se a gordura do Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro chegou a ser de impressionantes 13 pontos para os concorrentes ao título, a situação atualmente é bem diferente. Após ser derrotado para o Vasco da Gama na noite desta segunda-feira por 1-0 em São Januário, o Glorioso segue na ponta da tabela com os mesmos 59 pontos do Palmeiras, mas ficando à frente por conta do número de vitórias. Os próximos jogos deixam a situação ainda mais preocupante, pois o time de Lúcio Flávio joga na próxima quinta-feira contra o Grêmio sem o artilheiro Tiquinho Soares, e depois joga no domingo contra o Bragantino, que é o terceiro colocado. Por sua vez, o Vasco da Gama somou mais 3 pontos, chegando a 37, deixando a zona de rebaixamento, e vai enfrentar o América Mineiro no domingo em São Januário. Diferenças já foram tiradas no passado, né? O São Paulo recentemente permitiu que o Flamengo passasse na reta final, o Palmeiras já... Enfim, já aconteceu com o Galo, já aconteceu com o Palmeiras, já aconteceu com um monte de time. Mas nunca ninguém permitiu que uma diferença tão grande caísse em tão pouco tempo, né? Nos últimos 4 jogos, o Botafogo empatou 1 e perdeu 3. Perdeu as últimas 3 partidas. E não há nenhum indicativo de que vá começar a se recuperar a partir de agora. O próximo jogo já é complicado. É contra o Grêmio. Depois o Botafogo pega o Bragantino. Gente, não é brincadeira. Aliás, Botafogo e Bragantino, hein? O jogo, né? Nossa Senhora, gente. Caramba. Botafogo e Bragantino, mas não vai ser já, né? Não vai ser tão já assim. Um Botafogo, outro da Asas, vai ser aquela coisa. Nessa quarta é Botafogo e Grêmio em São Januário. E ainda nessa semana tem vários jogos muito emocionantes lá em cima e lá embaixo. Cruzeiro e Vasco, Bahia e Cuiabá, todos os jogos importam para alguém. Goiás e Santos, Corinthians e Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, Maracanã amanhã às 9h30 da noite. O Red Bull Bragantino pega o São Paulo, mas é o São Paulo que, embora jogue em casa, não vai atuar no Morumbi, onde é quase imbatível, vai atuar na Vila Belmiro. São Paulo é um time muito fraco jogando fora do Morumbi, ou seja, uma rodada emocionante. E onde estão aqueles caras que até ontem falavam: e o campeonato de pontas corridas, como é chato, não tem emoção. Tem emoção todo dia, tá de arrepiar esse campeonato. Esse é um recado pra alguém? Você tá dando um toque de Antônio Fagundes? Você pensou no Milton? Aquela deixa, né? Aquela deixa. O Milton é o porta-voz disso aí, Megali. Mas não é o único. Não é o único, mas é o porta-voz. Mas há anos e não é nem o mais estridente. É quem ele é. Não, mas não é mais. Não, tô sendo bem sincero. Não é um recado pro Milton. Tá bom. Não é. É um recado pro... É só pra brincar mesmo. Pro coletivo. Pra dizer, tem gente perguntando, que história é essa de Antônio Fagundes? Gente, campanha Novembro Azul do Porta dos Fundos, né? Isso. Com Antônio Fagundes. Já diz tudo. Procure esse vídeo. Já que você falou então de pontos corridos. A gente não vai colocar esse vídeo, não é? Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, conforto, economia e tecnologia. Esse é o S-Way, o novo caminhão pesado da Iveco. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, como é que vai, Megali? Meu Santos deixou de ganhar 3 pontos ontem, mas ganhou 1, já quebrou o galho, tem muito time pior lá embaixo da tabela, e o Santos, que nunca caiu, não vai cair esse ano, entendeu? Agora, o Botafogo, vou dizer uma coisa pra você, viu? O Botafogo é o maior fogo de paia no campeonato. Já era campeão, 91%, 91,22%. Estrambelou a perder. E perdeu ontem pro time do Vasco, que estava um pouco mais, né, ameaçado do rebaixamento. Vamos explicar direitinho. Bem, antes de terminar com o Campeonato Brasileiro ontem, 2 jogos importantes, temos que ressaltar a convocação do técnico Fernando Diniz. Ele acertou em cheio no Hendrick.
1000% certo. Mas ele levou muito jogador europeu, tá titando. O Tite era assim, se ele tem um jogador nota 8 aqui no Brasil e um europeu com nota 7,5, ele convoca o europeu. Ah, mas eles estão acostumados a jogar com os grandes times lá e tal, etc. E muitos adversários vão pra Copa do Mundo. É tudo jogador mais ou menos, gente. Eu sou do tempo em que o Brasil tinha 4 seleções. E os 2 mais importantes da história são Botafogo e Santos. Os maiores campeões mundiais pelo Brasil são Botafogo e Santos. Não preciso nem falar do Garrincha, do Amarildo, do Gerson, né? Nossa, mãe do céu, pô. O Pelé também, né? Pelé. Então o campeonato agora, lá em cima tem uns 3 candidatos. E lá embaixo tem uns 4. O campeonato tá legal. Eu tô finalmente jogando a toalha, que esse sistema de turno e retorno, pontos corridos, tá emocionante. Mas que eu quero mata-mata, eu quero. Exageros à parte, eu vou chutar aqui. Campeão brasileiro é o Palmeiras. E o rebaixado, Santos não tá. Tem 5 times pra cair. Vão cair 4, entendeu? Vão cair. Mas o Santos não cai. São Pelé tá fiscalizando tudo lá do céu. Não vai deixar de jeito nenhum o Santos cair. Mas que foi mal ontem, foi. Tinha que ter ganho do Cuiabá. Meu Deus do céu. Bom dia pra vocês!